Olá a todos, bem-vindos a mais uma transmissão do CanaCast. A gente está diretamente da Fenazan, do último dia de Fenazan, que acontece aqui no Expo Center Norte, Zona Norte de São Paulo, até as 20 horas de hoje. Então, se você é do segmento de redes e saneamento, aproveita, visita nosso stand que está aqui na rua I13/15 e conheça as nossas soluções para esse segmento, tá bem? Bom, adicionalmente queria convidar vocês para conhecer um pouquinho mais do CanaCast. É um podcast da Canaflex, especialmente para o mercado de infraestrutura, em que a gente fala sobre soluções, tendências, inovações, insights em geral para esse mercado de infraestrutura, PAD, então drenagem, armazenamento de água pluvial, enfim, tudo isso, saneamento. Então, dá um pulo lá no YouTube, procura por Canaflex e tem uma playlist já com 2 episódios. E é um podcast, uma iniciativa da Canaflex que tem publicações mensais. E hoje a gente está aqui, né, na verdade não só hoje, desde o primeiro dia aqui da Fenazan, falando um pouquinho mais de hora em hora sobre alguns temas relevantes para o mercado. E hoje, não diferente disso, a gente está com o Alberto Yoshimuraki, que é da promoção técnica. Tudo bem, Alberto? Tudo ótimo, Alisson. Obrigado pela presença. O Alberto já está há quanto tempo na Canaflex? Já estou na Canaflex há 5, 6 anos já. 5, 6 anos. Atuando. Legal. Em projetos e obras. Bacana. Bom, então tem gente melhor para falar um pouco do tema de hoje, que é sobre a versatilidade dos tubos lisos na infraestrutura moderna, né, Alberto? Bacana. Bom, para começar, eu queria perguntar para você como esses tubos lisos, eles são utilizados em sistemas, em redes de drenagem em geral. Certo. Vamos lá. A gente tem falado aí, eu tenho acompanhado, né, os podcasts anteriores, então já foi falado muito sobre o PAD. Tá? Não diferente disso, tem todas as vantagens, né, que já foram citadas aí, quem acompanhou, tá? Mas eu pontuo de novo, né, o PAD é uma excelente matéria-prima, tanto do ponto de vista mecânico, né, então para questão estrutural, em questão de resistência mecânica, ele é excelente. Tá? E pensando aqui no tema dessa feira, do evento, sobre o saneamento, ele tem um ponto muito forte que é a resistência química. Tá? O PAD é um material muito resistente quimicamente, ele é inerte quimicamente. Já foi citado ontem no podcast com o Eduardo Bertella, a gente também citou sobre a questão de não existe cola para PAD, tá? Por exemplo. Então, você não tem incrustações, em todas as soluções em PAD você não tem incrustação. Então, a tubulação lisa não difere disso. Tá? Então, você tem já um produto que não vai ter incrustação, que vai ser muito resistente quimicamente. Legal, bacana. Bom, entre outras vantagens do PAD em si, né? Acho que a praticidade de instalação, sim, peso frente a materiais tradicionais. Sim, a facilidade de se trabalhar com PAD, bem lembrado, Alisson. Você tem aí um material comparado com as soluções em paralelo aí, as soluções que existem de mercado, por exemplo, tubos metálicos para redes pressurizadas. Tá? Eles são muito custosos e pesados para se trabalhar. Tá? Então o PAD ele tem uma vantagem até de custo, né? Tem um material mais custo-benefício e muito mais leve. Tá? Então a obra fica mais dinâmica, fica mais segura também. Peso está relacionado também com segurança da operação. Tá? Então, para redes pressurizadas eu só vejo vantagem aí na utilização do PAD liso. E tem essa vantagem também da resistência química, né? Sim. Que nos tubos metálicos isso pode ser um problema de corrosão. Exatamente. A depender do tipo de transporte aí que ele faça, né? Isso. Até puxando um pouquinho para um outro assunto mais pertinente ao produto. Tá? Aqui a gente fala muito sobre esgoto, né? Esgoto, chorume, resíduos sólidos, líquidos, urbanos. Tá? Mas aí também tem uma observação que eu acho legal comentar, que é sobre mineração. Não é o foco aqui do tema do evento, mas é um ponto importante que eu acho válido comentar, que é na mineração eles fazem um bombeamento da polpa de minério. Tá? Por que é legal comentar? Porque a polpa de minério é um material extremamente abrasivo. Tá? Então eu volto no tópico sobre o PAD ser muito resistente mecanicamente e a abrasão também. Então se você tem algum fluido um pouco mais abrasivo, o PAD é muito vantajoso também quanto à abrasão. Não vou entrar em detalhe, mas senão a gente leva aí 1 hora para comentar sobre essa parte, questão de abrasividade, ensaios.
mas tem esse ponto também de vantagem do PAD. Legal, mas bom, para quem tiver mais interesse, entre em contato com a gente, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o maior prazer de colocar aí à prova todos os testes e características desse tubo liso, especificamente em PAD, para esse tipo de aplicação, né? Mas uma coisa que eu estou há pouco tempo na Canaflex, há um ano eu completei essa semana, e uma coisa que me chamava um pouco a atenção, eu tinha percebido que para tubos corrugados, a união deles, a junção deles ali no estilo ponta-bolsa, resolve bem a questão de estanqueidade, por conta dos anéis de vedação e tudo mais, né? Até me parece uma solução bastante interessante. Mas para tubos lisos, eu ficava me perguntando, mas como isso é feito, né? E aí eu entendi como é feito, mas eu queria que você explicasse para o nosso público. Claro. Vamos lá, então, acho que o pessoal já comentou sobre as soluções corrugadas, que elas têm aí a união por ponta-bolsa e anel de vedação, né? A aplicação, o objetivo dessas tubulações é condução por gravidade, então você não tem pressurização interna nos tubos, tá? Então, essa estanqueidade ela é mais visando o conduto por gravidade não pressurizada. Então, ele é excelente para essa aplicação. Os tubos lisos em PAD, a gente está falando de redes pressurizadas, recalque, bombeamento, abastecimento de redes. Então, a gente tem uma pressão mais elevada, então tem um quesito de segurança também para essa aplicação. Então, a ponta-bolsa, o PAD, você não tem uma cola, você não é igual o PVC que você tem uma reação química. Ele é inerte quimicamente. Então, como que a gente faz união em PAD com PAD para ter a melhor estanqueidade possível? Por solda. Então, a solda por termofusão é uma das maneiras. Tá? Nós temos também eletrofusão para alguns diâmetros. A eletrofusão também é uma solda, só que de outro estilo. É uma solução mais prática, não vou entrar em detalhes, a gente fica aqui o dia inteiro, tá? Mas eletrofusão, tá? Vocês podem pesquisar também, é outra metodologia de união para as tubulações lisas. E também tem o flangeamento. Então, cada caso tem a sua aplicação, necessidade de projeto, necessidade de aplicação, tá? Manutenção, depende. Tá? E cada caso um caso, a gente pede aí para estar em contato conosco, com a nossa equipe da promoção técnica, para a gente ajudar quem precisar, tiver alguma dúvida, para a gente alinhar todas essas opções de união. Legal, bacana. Uma dúvida que eu tenho é se existe alguma vantagem, a gente está falando muito falou durante esses 2 dias muito também sobre tubos corrugados, e esse escoamento por gravidade. Sim. Quando a gente está falando para o tubo liso, existe alguma vantagem específica do tubo liso nesse escoamento? Ou, eles são compatíveis entre si, as vantagens deles são outras, como, por exemplo, as pressurizações, enfim? A tubulação lisa ela é para rede pressurizada. Né? Então, ela o desenvolvimento de produto, a espessura de parede é muito importante. Então a gente está falando aí de você manipular espessura de parede conforme a pressão de trabalho. Tá? Esse é o diferencial. O corrugado, por ser por gravidade, até a própria geometria da corrugação ela é pensada em desenvolvimento de produto para uma carga de solo, para uma carga de compressão diametral que nós falamos. Tá? A tubulação lisa ela tem uma parede muito mais robusta, aguenta também consequentemente muito mais carga, só que o principal ponto aí da tubulação lisa é a pressão interna, que costuma ser bem mais elevada que, por exemplo, outras situações, principalmente para abastecimento. Entendi. Então você tem grandes diâmetros, muita vazão, então a carga é muito alta, tá, nesse tipo de produto. Por isso que as tubulações lisas têm aí uma aplicação específica, mais designada ao produto. Seguem normas específicas também? Também temos as normas, tá aí no nosso site. Vocês podem consultar ali pelo nosso site, tem produtos, tem todo o descritivo, até como especificar, a gente deixa ali a recomendação de especificação com as normas, tudo que forem preciso. Aí tem as normas para rede de incêndio, abastecimento, tem cada aplicação a sua norma. Legal, bacana. Eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar, acabei esquecendo. A gente estava falando anteontem sobre acho que uma questão que você teve em obra, relacionado à estanqueidade de tubos lisos, é isso? Certo. Tá. E aí a gente entra em outro tópico, né, da tubulação lisa, que é muito importante comentar. A gente falou sobre as vantagens do PAD e sobre ser inerte quimicamente, sobre ser muito resistente à abrasão.
tá? Mas isso tudo está muito atrelado à qualidade de matéria-prima. Tá? Então eu falei, os meios de união dessa tubulação para aguentar altas pressões é por solda, PAD. Então esse PAD que eu estou falando de comunicação em cada ponto de união, ela precisa estar muito bem controlada. Então essa matéria-prima da tubulação precisa estar muito bem controlada. Tá? Aquela história que a gente estava comentando era sobre exatamente isso. Era um cliente que fez uma aquisição de uma tubulação e fez a solda. Tá? E aí ele me questionou, Alberto, não sei se foi o processo de solda, parametrização, ou se foi a própria qualidade de produto que nós adquirimos. Tá? Ele não comentou, não citou de quem era, mas não era nosso. Tá? Então, com desenvolver com o cliente, a gente também faz esse suporte. Tá? A gente descobriu que a matéria-prima não estava conforme norma. Tá? Ou seja, você tem pureza, você não está com a matéria-prima muito bem controlada. E quando você fala em parâmetros muito específicos de esquentar e soldar o produto, isso interfere. Tá? No caso do cliente, formou uma bolha. Tá? Então você teve interações boas, interações não tão boas ali no ponto de solda, e quando você tem a pressurização elevada, o que aconteceu? Pontos interagiram bem, outros não. Então gerou uma bolha. Ele estufa, parecendo um saco plástico quando você estica. O saco plástico é o PAD também, só que de baixa densidade. Tá? Então ele se comportou dessa maneira. Tá? Então ali naquele ponto a rede estava condenada e teve que ser refeita. Tá? Então nós fomos consultados. Tá? O cliente já no começo da conversa já questionou sobre isso e o porquê poderia ter sido evitado. Então a gente conversou sobre norma, aquilo que eu comentei sobre o site, é muito importante estar bem normatizado esse produto, tá? Porque é uma aplicação de grande importância. Você tem cidades com abastecimento de água, então um problema de um ponto ali, qualidade talvez ali de matéria-prima, você tem uma interrupção do abastecimento. Tá? Então a gente está falando aí de problemas aí até que sérios. Tá? São problemas pontuais que causam danos não tão pontuais assim, exato, né? Tá? Grandes movimentações aí. Então a gente, por isso que é importante essa parte técnica, o conhecimento técnico de todos os produtos, tá? Mais ainda no PAD liso. Tá? Então, bom, Alberto, queria agradecer a sua presença, agradecer a conversa. Esse é um pouquinho, é uma amostra pequena do nível de conhecimento técnico que a gente valoriza aqui na Canaflex. Então, queria convidar vocês para continuar com a gente no decorrer do dia de hoje. A gente tem mais 3 conversas aqui mesmo, no Instagram, às 15h30, 17h30 e às 18h30. Você pode conferir a agenda que a gente deixou aqui nos stories para vocês. E além disso, convido de novo para vocês seguirem a gente em todas as redes, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube, onde a gente hospeda aí os nossos episódios do Canacast, e também você encontra a gente nos streamings de áudio, tá? Então Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, você também vai encontrar o Canacast lá. Então não vai ser problema encontrar a gente por aí, tá bem? Bom, obrigado para você que acompanha até aqui e até a próxima.